Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é o nome do Senhor. Amém? E hoje nós vamos continuar com o tema que nós estamos neste mês, né? Nós estamos trabalhando esse mês com o tema que é um tema muito sugestivo, um tema maravilhoso, que é exatamente ser servo. O que é ser servos, né? E nós vamos trabalhar com você mais uma vez sobre esse tema. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, no livro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 5. Por favor, abra a tua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 5 e versículo de número 8. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos acharam, digam amém. Aleluia. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, não é verdade? Então, vamos lá então? Vamos todos ficar de pé, para ficar lindo, bonito mesmo assim? Todo mundo de pé, em reverência à palavra do nosso Senhor Jesus, que diz assim, ó. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Eu quero parar só aqui, nesses dois versículos. Por que eu quero parar aqui? Porque, na verdade, eu quero trabalhar apenas sobre o serviço, que é os dons, ser voluntário na casa do Senhor. Amém? Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado. Que o Senhor possa, Deus, manifestar nesta noite, manifestar no cada coração, que nós tenhamos o nosso coração um terreno preparado para ouvir a Tua palavra, para ser edificado pela Tua palavra, e que esta palavra que será ministrada, ela possa encontrar um coração também preparado para ouvir esta palavra. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amados, uma coisa é certa. Quando você chega na igreja, ou quando você vem à igreja, qual é a primeira pessoa que você vê? Qual é a primeira pessoa que você se encontra? Já parou para pensar nisso? Quem você encontra? Fala para mim. Responde aí para você, né? Quando você chega na igreja, pela primeira vez que você chega na igreja, ou que seja todos os dias, não sei quantos, o que você encontra na primeira vez que você vem na igreja, ou quando você chega na casa de Deus? Quem é que você encontra? Alguns vão falar assim, não, eu encontro Jesus. Jesus já está aqui, na verdade ele não está aqui, ele está em todo lugar. Mas sabe quem é que você encontra quando você chega aqui na casa do Senhor? Você encontra primeiro o voluntário, que está aí na porta, cuidando, apresentando, falando um pouquinho da igreja. Hoje nós temos aqui, normalmente fica o pastor Adilson e a pastora Tânia ali na portaria. Mas antes deles tem o diácono que fica lá cuidando lá fora. Então, estas pessoas, elas são as primeiras pessoas que você chega na igreja, que você encontra. E estas pessoas, elas são tão importantes quanto quem ministra,
quanto quem canta, quanto quem faz qualquer coisa na casa de Deus. Porque estas pessoas, elas vão apresentar a igreja. E muitas das vezes nós nos perguntamos assim: servir é um dom ou não? Eu gosto de servir. Eu quero servir. Se você for lá nos dons do Espírito, você não vai ver este dom de servir. Não tem. Mas o serviço faz parte de todos aqueles que recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Eu disse aqui domingo que aquela pessoa que não sabe servir, ela também com certeza não será um bom líder. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Porque é real. Porque Jesus é o nosso exemplo maior. E se a gente não seguir a Jesus, como que a gente vai poder servir melhor o nosso irmão? Porque quando você entende o amor de Deus, quando você compreende o que é fazer, o que é estar, o que é servir na casa do Senhor, você sempre vai servir ao outro da melhor maneira possível. Quem serve na casa do Senhor com louvor, quem serve na casa do Senhor trazendo uma água, quem serve na casa do Senhor cuidando das crianças, cuidando da sonoplastia, cuidando da mídia, cuidando em qualquer área da casa do Senhor, você na verdade está servindo. Está servindo. E esse servir faz a diferença. Quando alguém chega na casa do Senhor pela primeira vez, e ele é tão bem servido, ele é tão bem recebido, o que vocês acham que acontece com essa pessoa? Ela vai ficar marcada ou não? Sim ou não? Vai ou não vai? Vai ficar marcada. Por quê? Porque alguém se dispôs a fazer isso. Alguém se dispôs a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas muitas das vezes, nós, na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente nem pensa nisso. Quando você serve na igreja, você na verdade está compartilhando um pouco do amor de Deus, aquilo que Deus fez na sua vida. Irmãos, é tão maravilhoso, eu sempre falo o seguinte, que às vezes, você servir na casa do Senhor, aí você fala, eu vou servir na casa do Senhor, então eu vou abraçar alguém, eu vou às vezes cumprimentar alguém, é só isso? Não, não é só isso. Servir na casa do Senhor, às vezes você não precisa nem de cumprimentar, mas às vezes, se você dá um sorriso para a pessoa, se você, sabe, aquela coisa que traz alegria, que traz paz. E quando a igreja entende este propósito, quando nós entendemos este propósito, na verdade, nós estamos compartilhando um pouco do amor de Deus. E a igreja, queridos, é o lugar. Aí você fala, é só na igreja? Não, não é só na igreja não. É em qualquer área que você tiver, qualquer lugar que você tiver. Quando você consegue fazer isto, quando você, sabe, se dispõe a servir na casa do Senhor, quando você faz por amor, você faz não por reconhecimento dos homens, mas você faz porque o Senhor conhece você. O Senhor conhece o teu coração, né?
E aqui nós vamos ver os dons do Espírito se manifestando, o Espírito da palavra, né? Palavra de sabedoria, que para mim é um dom maravilhoso, que todo cristão deveria ter. Palavra de sabedoria. Se alguém chega para você, para conversar com você, seja aqui na igreja, seja em qualquer lugar, e você tem uma palavra boa, se você tem uma palavra, sabe, que vai trazer paz no coração, que vai, sabe, que vai elevar a outra pessoa, na verdade você já está servindo na casa de Deus. Você já está servindo na casa de Deus? Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos amados? Como eu já falei para vocês, eu sou pastor há muitos anos. Eu já peguei situação, infelizmente, aqui na nossa igreja, pelo menos nos últimos tempos eu não tenho visto isso mais. Chegou uma pessoa para visitar a nossa igreja, e a pessoa chegou, nos visitou, gostou da igreja, aí falou para mim assim, eu vou ficar na igreja, o senhor podia ir lá em casa? Eu falei, tudo bem, vou fazer uma visita para você. Aí nós fomos na casa dessa pessoa. Irmãos, quando eu cheguei na casa dessa pessoa, eu fiquei tão surpreso. Eu fiquei tão assim, sabe? Você sabe quando aquilo assim, você não está esperando? Eu fiquei tão surpreso, aí você fala assim, pastor, o senhor ficou surpreso, foi com coisa boa? Não, foi não, filhão, foi coisa ruim. Aquela pessoa que eu fui visitar, que tinha ido na igreja pela primeira vez, que disse que ia ficar na igreja, rapaz, eu não sei se ela encontrou alguém depois do culto, ou sei lá como é que foi. Rapaz, quando eu cheguei lá para visitar a pessoa sabia mais dos problemas que a igreja tinha do que eu como pastor. Aí eu pergunto, será que essa pessoa que ela encontrou teve uma palavra sábia? Será que essa pessoa que ela encontrou na igreja foi sábia? Porque problema existe em todo lugar. Ou vocês acham que não tem problema em todo lugar? Todo lugar tem problema. O segredo está como você trata os problemas. Agora, se esta pessoa que veio na igreja pela primeira vez, se ela encontra uma pessoa sábia, sabe o que ia acontecer? Quando eu chegasse lá, ela ia falar, nossa, mas amei a igreja maravilhosa, um povo amável, um povo cordial, um povo, sabe, um povo diferente. Aí eu pergunto para vocês, será que muitas das vezes, às vezes a gente não tem que vigiar um pouco? Porque problema, queridão, a gente tem, sempre vai ter. E quando você serve na casa de Deus, você tem que entender que você tem que oferecer o melhor. E existem muitas maneiras diferentes de você servir na casa do Senhor. Mas o Senhor que nós servimos é o mesmo. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. A maior prova de amor é Jesus. Eu já falei aqui que está lá em João capítulo 15, versículo de número 13. João 13, versículos 3 ao 5 também vai falar sobre isso. E quando você serve a igreja, você na verdade, você é uma forma de você louvar a Deus. Louvar a Deus. Como que eu louvo a Deus? Servindo na casa de Deus. Servir na casa de Deus, irmãos, é algo tão sério, que se a pessoa fosse parar para pensar um pouquinho, ele ia falar assim, eu estou servindo na casa de Deus em louvor ao meu Senhor. Então, você vai sempre servir com excelência. Você vai servir a Deus da melhor maneira possível. Você vai ser uma pessoa diferenciada. Diferenciada.
Mas, infelizmente, nós vamos viver uma realidade que muitas das vezes nos contradiz. Pessoas que às vezes não têm sabedoria, pessoas que às vezes, sabe, falta senso, né? Senso de entender o que é servir na casa do Senhor. E uma das coisas, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, olha, que nós, lá diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você vai oferecer o seu culto a Deus, quando você vai demonstrar isto, na verdade você está servindo ao irmão. Você está servindo ao irmão. Seja quem estiver na portaria, seja em qualquer área da igreja, quando você serve com amor, é diferente. E muitas das vezes, com o passar do tempo, a gente vai deixando isto de lado. E a Bíblia diz que, na verdade, este louvor ele tem que ser racional. Porque se você não for racional, você passa a ser emocional. E o louvor, e como que você serve ao Senhor de tal forma que este servir engrandece ao Senhor, que a maneira como você serve as pessoas, ela vai engrandecer ao Senhor, quando você não permite que a emoção tome conta de você. Você vai servir com a razão. Você já imaginou um líder, um pastor, qualquer que seja o líder que for, se ele tem uma briga em casa, às vezes discutiu com a esposa, às vezes discutiu com o filho, aí ele chega na igreja, e ele chega na igreja com aquela cara fechada, emburrada, com raiva. Ou será que tem muita gente que não é assim, filho? Ou será que tem gente que não é assim? Aí eu pergunto, isto é servir a Deus de forma racional ou não? Não é servir a Deus de forma racional. É servir a Deus com emoção. Se eu estiver emocionalmente bem, eu sou um poço de alegria. Eu sou um poço de sorriso. Eu abraço todo mundo, eu sou alegre, sou feliz. Mas quando ela não está bem emocionalmente, meu Deus, sai de perto dela, porque se você não sair, meu filho, você vai levar pancada. Você vai sofrer. Então nós precisamos entender que este servir a Deus, ele tem que ser de forma racional. Ele não pode estar acobertado com a emoção ou emocional. Servir a Deus é com atitudes. Porque se você servir a Deus porque você está bem hoje, e amanhã você não está bem, e você deixa de servir, depois você está bem, você começa a ter uma vida cristã, irmãos, que é muito perigosa. A vida cristã que é assim, que serve a Deus somente com a emoção, você passa a ter uma vida de cristã, assim, uma hora você está aqui lá embaixo, outra hora você está lá em cima. Outra hora você está lá embaixo, outra hora você está lá em cima. Por quê? Porque as emoções é que vai ditando a sua capacidade de servir e louvar a Deus. E quando você entende que servir a Deus, ele vai além da emoção, ele é, na verdade, uma razão, é uma atitude. Eu tomo a atitude de servir a Deus e servir os meus irmãos. É uma atitude, não é emoção. Não é emoção. O grande problema é que às vezes a gente vai tomando emoção para tudo. Isso vale para o casamento.
Isto vale para o trabalho, vale para qualquer área da sua vida. A emoção, filhão, emoção é bom, é maravilhoso, é lindo demais, né? Você já viu que tem pessoas que às vezes Deus, está pregando, o irmão está louvando, e a pessoa então é tomada por Deus, se for pelo Espírito, graças a Deus, melhor ainda. Mas tem pessoas que são tomadas pela emoção. Pastor, como é que o senhor fala que é emoção? Eu vou explicar para vocês. Porque a pessoa que leva a vida pela emoção, ela nunca vai mudar. Ela pode até se emocionar hoje, chorar hoje, e dizer, quero mudar, preciso mudar, mas quando chega no dia de amanhã, ela volta tudo atrás de novo. Então isto é emoção, isto não é razão. A razão, ela vai assim, ela vai além disso. A razão é você servir a Deus com gratidão. É servir a Deus porque você ama ao Senhor. É servir o seu irmão porque você está louvando ao Senhor, independente da circunstância, independente da situação. Porque quando você aceita Jesus, há um novo nascimento em você, é uma nova criatura, a sua mentalidade precisa ser transformada, a sua visão tem que ser transformada. O grande problema é que às vezes a gente quer, mudar, mas nós não queremos tomar a atitude que nos leva à mudança. É mais ou menos assim, deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, ela sabe que precisa emagrecer, ela tem consciência que precisa emagrecer, mas quando ela olha para aquela comida saborosa, ela fala assim, não aguento, eu tenho de comer. Quando ela olha para um pudim, ela fala, oh meu Deus, eu preciso tanto fechar a boca, mas eu não dou conta, eu vou comer só um pouquinho. Sabe o que é isso, queridão? Emoção. Agora, se você tem atitude, é diferente. Atitude é o seguinte, é gostoso, é bom, e eu estou sentindo assim, até o cheiro é maravilhoso, aquilo até, dá até água na boca, né? Dá aquela água na boca, sim, e você fica, mas você fala assim, não, eu tomei uma atitude que eu vou fazer um regime. Então, não é isto que vai me seduzir para eu quebrar o meu propósito. Se você for pela emoção, irmãos, você nunca vai conseguir chegar lá. Quem já viveu isso aqui? Pela emoção. Pela emoção. Eu vou estudar. Vou fazer uma faculdade. Aí você começa naquela emoção, e começa lindo e vai. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando é no segundo período, no terceiro período, acabou. Sabe o que é isso? Emoção. Atitude não. Atitude é o seguinte, vai estar difícil, mas eu vou continuar até o fim. Assim é servir ao Senhor. Em qualquer situação que você se decide ser servo do Senhor, independentemente da circunstância, você vai continuar adorando o Senhor. Você vai continuar servindo ao Senhor e servindo ao seu irmão. Por que eu falo isso? Porque quando você serve bem ao Senhor, você por si só aprende a servir bem também o seu irmão. Porque se você não serve bem seu irmão, como que você vai servir a Deus que você nem vê? Como que você vai adorar a Deus que você nem vê?
Então, são coisas que você precisa avaliar do ponto de vista da realidade, do emocional mesmo, né? A tua mentalidade, as suas atitudes precisam ser mudadas. Não tem como, tem que ser mudada. Eu sempre, às vezes, quando chega na virada de ano, e isso é uma realidade, nós virou agora, tem poucos dias, né? Poucos dias, você vê como a coisa passa rápido. Nós já estamos chegando, é final de janeiro, já olha para vocês verem, que coisa rápida. Vocês já observou que quando a gente, na virada de ano, a gente faz tanto projeto, não é verdade? Sim ou não? Fala a verdade. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê e tal, etc. E não sei o quê. Maravilha, lindo demais, bom demais. Mas você começa até muito bem. Mas no final, às vezes você não termina. Por exemplo, o ano passado nós colocamos aqui na igreja para ler a Bíblia toda. Quem lembra disso? Quem leu a Bíblia toda aqui? Pode falar a verdade. Quem leu a Bíblia toda? Quem leu? Sabe? A pastora Edileuza. Ela trouxe para mim até o dia a dia. Vamos dar uma salva de palmas para ela, merece. Porque muitas das vezes a gente fala assim, vou fazer, mas não fazemos. Quero ser, mas não é. Vou ser, mas não vai ser. Não dá nada. E tem muita gente vivendo isso, irmãos. Tem muita gente que está vivendo debaixo de uma aparência que na verdade não é real. Só que a aparência, com o passar do tempo, você não consegue prevalecer. Porque a aparência chega um momento que ela cai, não tem como. Agora, a atitude verdadeira não. Esta vai até o fim. Independente da circunstância. Independente da circunstância. Eu me lembro uma vez que, estou falando no meu caso, mas tantos outros podem acontecer, né? Eu me lembro que no domingo eu ia pregar. E o meu pai faleceu no sábado. No sábado meu pai faleceu. E nós enterramos meu pai no domingo, era 11 horas da manhã, no cemitério São Miguel. E quando eu estava lá no finalzinho ali, a gente terminando aquele momento ali de estar ali, aí um dos meus pastores, co-pastores, chegou para mim e falou assim, pastor, eu sei que o senhor virou à noite, o senhor está cansado, o senhor pode ir para casa, descansar, vai descansar em casa, deixa que eu vou cuidar hoje. Aí eu falei para ele assim, olha,